Dê um brado de louvor, que a Ele a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém. Uau, que felicidade, meus irmãos. Que alegria no coração de poder contemplar tudo que Deus tem feito aqui com vocês, através de vocês. Não só a estrutura, que é necessário sim. Uma central de ar na nossa cidade não é luxo, meu amigo, é necessidade. Mas principalmente o crescimento numérico dessa igreja. A igreja ela tem uma missão, uma. Jesus deixou uma missão para a igreja: ir e fazer discípulos. Só isso. As outras coisas são consequências de fazer discípulos. Mas a missão da igreja está em Mateus capítulo 28. Ir e fazer discípulos. E vocês têm feito isso. Eu fico muito feliz de poder contemplar a igreja cheia. No dia 1º de dezembro, o segundo culto. Eu estava falando com o pastor Erimar que Deus ele responde à medida que nós entregamos. Lá na sede, quando nós abrimos o segundo culto, demos uma medida para Deus. Com 2 meses, a gente teve que abrir o 3º culto. E hoje trabalhamos com 3 cultos lá na sede no domingo. Então, à medida que vocês derem para Deus, Deus vai suprir. Diga amém. Então se preparem para o culto da manhã, diga amém. Porque quando Deus encontra homens e mulheres dispostos a fazer, Ele acrescenta. Deus não se move pelas emoções, pelas circunstâncias. Deus se move por corações dispostos a fazerem a obra, diga amém. Então estejam dispostos, pode dizer amém. O pastor Erimar e a pastora Silmara foram o primeiro casal que nós enviamos. Vocês são a primeira igreja pós-sede que vão abrir o segundo culto. Isso no reino nacional, tá? E vocês são a primeira igreja a qual eu estou podendo apresentar o meu livro. Uau! Então, eu me sinto muito honrado. E se você quiser, tá ali no final, do lado da portaria ali. Você pode ir lá e adquirir o livro. Todo o recurso desse livro, preste atenção. Todo o recurso desse livro é para a construção da nossa sede. Todo o recurso. Tudo. A ideia é levantar recursos para construir a nossa sede. Então, se você puder nos ajudar a construir a sua sede, porque afinal de contas a sede é sua também, amém? Nós estamos indo lá para a FAP, por quê? Porque nós não temos espaço. Lá na sede cabe 800 cadeiras, não dá mais. E lá na FAP cabe 1.300. Por isso você precisa comprar a sua inscrição da convenção. Mas a sede nacional do Pará, da Igreja Reino, são para 3.000 cadeiras. Você pode aplaudir Jesus por isso? São 3.000 cadeiras. E nós vamos começar a construir ano que vem. E se você assim quiser nos ajudar, e eu vou abençoar o Eduardo e a Isa pela fidelidade de vocês com essa casa, amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar. Quero falar algo ao seu coração que eu sei que vai marcar a sua história, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Diga amém. Senhor, nós te adoramos. Teu é o poder, ó Deus, a glória é sua, o louvor é seu, tudo é sobre você. E te agradeço, Pai, por esse tempo que a Igreja Reino Tropical está vivendo. Muito obrigado, Jesus. Obrigado pela vida dos pastores Erimar e Silmara, pela equipe de líderes, voluntários, membros dessa casa. Eu sei que é só o início. Eu sei que essa região de Parauapebas, bairro Tropical, Altamira, Vila Rica, será alcançado por essa igreja. Então que o Senhor cumpra aquilo que o Senhor tem prometido. Fala conosco nessa noite. Que diminua o Cássio, o homem e o pastor, e cresça teu Espírito Santo. Nós precisamos ouvir a sua voz. Que o teu reino venha sobre esse lugar e que a sua vontade seja feita. É o meu desejo e a minha oração, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. E a igreja diz amém. Pode aplaudir a Jesus por isso. Hoje eu quero falar com você sobre a plenitude do Espírito Santo. Fala comigo, a plenitude do Espírito Santo. Preste bem atenção. Nós somos a geração mais ansiosa e momentânea da história. A geração que está disposta a viver momentos. A geração que sofre por aquilo que ainda nem viveu. Afinal de contas, a ansiedade é excesso de futuro. Nós somos a geração que ama movimentos. Todo dia nasce um movimento novo e a gente vai no embalo. Somos a geração do miojo,
que tudo tem que estar pronto em 2 minutos, senão a gente pira o cabeção. Somos a geração do WhatsApp, que quando a gente manda uma mensagem, fica 2 pontinhos verde. Se a pessoa não responder, a gente até fica endemoniado muitas vezes. Por quê? Porque somos aqueles que gostamos das emoções, dos momentos, mas talvez ainda não entendemos o que é a plenitude do Espírito Santo. Preste bem atenção. O Espírito Santo, ele se manifesta onde ele é invocado. Diga amém. Mas nós não podemos parar na manifestação do Espírito Santo. O culto, a célula, o seu momento a sós, a sua devoção, que revela uma manifestação do Espírito Santo, não pode mover a sua vida. Não é só isso que Deus tem para você. Não é só um culto de 2 horas, não é só uma célula de 1 hora, não é só um tempo onde você se arrepia, chora, onde você fala em línguas, onde você cai. Tudo isso são manifestações do Espírito Santo. E está tudo bem, nós precisamos disso. Eu amo os moveres do Espírito Santo. Eu amo. Mas o problema é que muita gente tem parado no mover e não tem desfrutado da plenitude. E quem para no mover e não desfruta da plenitude, tem um sério risco de não conseguir chegar até o final. Porque afinal de contas, nós não servimos um Deus de momento, nós servimos um Deus da eternidade. Então é a plenitude do Espírito que vai nos levar até a eternidade. Diga amém. O apóstolo Paulo, a carta aos Romanos, capítulo 8, ele vai ensinar sobre a plenitude do Espírito Santo. Agora, preste bem atenção sobre o contexto da igreja de Roma. Acontece o Pentecostes. Depois que é liberado o poder, a igreja começa a desenvolver um grande avivamento. 3.000, 5.000, incontáveis. E lá já no meio de Atos, Paulo diz: toda a região ouviu-se falar do Evangelho de Cristo Jesus. Olha o Evangelho como se expandiu depois do derramar do Espírito Santo. Se você ler a história, a igreja de Roma começou através de uma mulher, que provavelmente era uma das 120 do derramado do Espírito Santo. Essa mulher leva o Evangelho a Roma. Mas nós sabemos que naquela época a sociedade era dominada pelo Império Romano. E o Império Romano não aceitava nenhum outro tipo de rei. E a igreja era totalmente perseguida. Então, Paulo vai explicar sobre a plenitude do Espírito Santo numa igreja que vivia o circo de Nero. Se você sabe o que não era o circo de Nero, era quando Nero, o imperador romano daquela época, pegava aqueles que caminhavam com Cristo e jogava dentro do Coliseu, para um grande público ver animais dilacerarem aqueles que acreditavam em Cristo. Nero era aquele que pegava aqueles que acreditavam em Cristo, enfiava numa estaca, jogava querosene e tacava fogo. Os nossos irmãos em Cristo iluminavam as ruas de Roma. Olha o nível de perseguição e de atrocidade que aquela igreja vivia. Mas Paulo, em sua sabedoria ao Espírito e com o Espírito, revela para aquela igreja a sabedoria e a plenitude do Espírito Santo. Porque se nós não entendemos o que o Espírito Santo pode fazer em nós, qualquer coisa do mundo vai nos atrair, vai nos tirar da presença de Deus. Agora, quando eu entendo a plenitude do Espírito Santo, nada me tira da presença de Deus. Então, por favor, a partir de hoje, se mova na nuvem, não tem problema. Rasga em falar em línguas, pula, grita, chora, manifeste-se através da manifestação do Espírito. Mas não pare aí. Desfrute da plenitude do Espírito Santo. Diga amém. Mas afinal, pastor, o que o Espírito Santo nos traz? Um capítulo inteiro de Romanos, capítulo 8. Paulo vai trazer aquilo que é a plenitude do Espírito. E eu quero compartilhar com vocês isso. A primeira coisa que o Espírito Santo nos traz e que você precisa aprender hoje está no versículo 5. Romanos 8:5. Paulo vai dizer: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne e para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o Espírito e para o que o Espírito deseja. Diga amém. Agora, se nós formos lá no capítulo 12 do próprio livro de Romanos, Paulo vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e... Ou seja, a plenitude do Espírito Santo me faz viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque Paulo está dizendo: quem anda no Espírito não pensa como a carne, pensa como o Espírito e vive a vontade do Espírito. Por que é difícil se firmar contra os desejos do pecado e do mundo? Porque nós não entendemos a plenitude do Espírito e ainda pensamos com a carne.
através da carne. Agora, quem anda, desenvolve e vive a plenitude do Espírito, pensa como o Espírito e deseja o que o Espírito quer. E você sabe, meus irmãos, que é o Espírito de Deus que testifica no nosso espírito que nós somos filhos. E o filho tem direito à herança que Jesus conquistou na cruz, sim ou não? Então é só no Espírito, só através do Espírito que nós podemos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não tem outro jeito, esquece. Não tem método, não tem. É só o Espírito, é só a plenitude do Espírito que me faz viver a vontade de Deus. Porque sem o Espírito, eu não tenho o desejo de Deus, eu tenho o desejo da minha carne. Então você precisa entender, se há uma busca por desenvolver a nossa vida e está tudo bem, não é pecado você prosperar, não é pecado você melhorar. Está amarrado, irmão, uma vida miserável, não é isso que Deus quer para a gente não. Mas para desenvolver uma vida que você vai conquistar, mas não vai perder a sua alma, é só através do Espírito. É como aquela canção: mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro no meu coração, não tem mais nada. É só no Espírito. Não tem outra forma, não tem outro jeito se não for no Espírito. Agora para e pensa comigo, meus irmãos. Muitas vezes as pessoas, elas caminham com Cristo, elas querem os momentos de arrepio, de choro, de lágrimas, querem as conquistas que Cristo tem, mas não querem desenvolver um relacionamento com o Espírito. Não querem de fato conquistar aquilo que o Espírito deseja. Porque, meus irmãos, a vontade do Espírito nunca vai ser a nossa. Esquece. Agora, se você decidir viver a vontade dele, se prepara, que o que Deus tem para você, que o que Deus tem para aquele que os ama, olhos não viram, ouvidos não ouviram, não chegou ao entendimento humano o que está preparado para aqueles que amam a Deus. Entenda isso. Decida viver na plenitude. É só nele que nós temos colheita abundante. Ministerialmente falando, qual é a vontade de Deus? Jesus disse que nenhum se perca, mas que todos ressuscitem no último dia. Então, se você é líder, andar no Espírito, andar na plenitude do Espírito, prepara para formar os seus 12, seus 144, seus 1728, porque é a vontade de Deus acrescentar na tua célula. Quando você viver na vontade do Espírito, quando você decidir a viver a colheita que Ele tem, diga amém. Número 2, a segunda ação da plenitude do Espírito em nós está no versículo 11. Desce só mais um pouquinho, Romanos 8:11. Preste bem atenção nisso. A Bíblia diz: e o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do Espírito que habita em vocês. Diga amém. Nós estamos numa sociedade que aprendeu a sobreviver. A gente acorda, paga boleto, dorme com raiva e acorda cansado. Tem gente que acorda já cansado. É ou não é? Nossa, parece que eu nem dormi. Por quê? Porque nós aprendemos a só sobreviver nessa sociedade. Mas o que Cristo está dizendo é: na plenitude do meu Espírito, o próprio Espírito vai dar vida ao corpo mortal que você tem. Então, na plenitude do Espírito, você não sobrevive, você vive. Você tem uma vida para viver. Pastor, tem problema? Tem confusão? Tem boleto? Tem que pagar? Tem. Pode ser enrolado? Não. Mas em Jesus, Ele vai fazer você viver e não sobreviver. Porque João capítulo 10, versículo 10, na parte B, Jesus não dizia: eu vim para dar vida mais ou menos para vocês. Não, Ele dizia: eu vim para dar vida e vida abundante às minhas ovelhas. Então, quando você decide andar na plenitude do Espírito, acaba com essa doideira de acordar cansado. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Salmos 30.5. Aprende a viver, meus queridos irmãos. Sabe, o diabo quer colocar na nossa mente que a gente tem que ter uma vida miserável. Tem gente que você pergunta assim: como é que você está? Estou na prova. Aí uma semana depois: como é que você está? Estou na prova. Que satanás de prova é essa que não acaba? O ano todo na mesma prova. Isso não vem de Deus. E não vem me falar que é o processo. Ou é falta de posicionamento, ou é falta de conhecer o Espírito Santo. Ponto final.
Porque Deus está dizendo: o Espírito que ressuscitou Jesus habita em quem? Em nós. E esse mesmo Espírito vai dar, olha isso. Paulo foi muito sábio. Porque tem gente que fala assim: ai pastor, tá tudo bem, eu viver uma vida lascada aqui, eu vou para Nova Jerusalém mesmo. O Espírito que deu vida a Jesus vai dar vida aos nossos corpos mortais. A Nova Jerusalém é a nossa casa. Mas na terra dá para viver. Vida é abundante sim, na plenitude do Espírito Santo. Ele dá vida aos nossos corpos mortais. Vivos, podemos viver com Ele, avançar com Ele, chorar com Ele. E aí no grande dia, iremos para Nova Jerusalém. Aí lá não haverá mais choro, não haverá mais dor, porque o próprio Deus enxugará todas as nossas lágrimas. Plenitude do Espírito Santo. Ele está disposto. Ei, Ele está disposto a gerar vida em você. Sabe por quê? Porque quando Ele gerar vida em você, Ele vai usar você para gerar vida em toda essa cidade, em nome de Jesus. É isso. Para com essa ideia, ô gente. Nossa, tem hora que a gente aceita umas ideias do diabo que eu vou te falar. Seja miserável. Está amarrado, meu irmão. Miserável é o diabo, diga amém. Não. Você tem que viver, cara. Você tem que ter um casamento abençoado. Você tem que ter filhos abençoados. Tem que ter uma família que tem paz. Tem que ter uma célula frutífera. Tem que ter uma vida espiritual conectada, interligada com Ele todos os dias. Tem que ter uma vida financeira saudável. Isso que é vida. Não, é uma labuta, é um trem que não acaba. Não. Na plenitude do Espírito Santo, o Espírito vai soprar vida aos nossos corpos carnais. Diga amém. Número 3, versículo 18. Desce mais 7 versículos aí para baixo. Romanos 8:18 vai dizer: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Sabe o que a plenitude do Espírito traz para a gente? Fala futuro. Por que o número de suicídio aumentou devastadoramente na nossa sociedade? Porque as pessoas perderam a expectativa de futuro. Enquanto Deus está falando, tem problema? Tem. Mas na plenitude do Espírito Santo você não imagina o que vai ser revelado lá no seu futuro. Sabe o que eu aprendi? Deus apaga o meu passado, transforma o meu presente para me dar um futuro abençoado no nome de Jesus. Ei, calma. Se o barco, meu filho, está abalado, está tremendo, se tem tempestade, olha para o mar, que eu creio que ele está vindo sobre as águas para acalmar a tempestade da sua casa. Decide viver na plenitude. Gente, imagina a igreja de Roma, os nossos irmãos prestes a serem devorados por leões, prestes a serem queimados em via pública, lendo isso. Considero tudo não vai se comparar com a glória que há de ser revelada. Pode perseverar. O Deus que começou a boa obra é final para terminar. É fiel para terminá-la. Na plenitude do Espírito Santo você tem um futuro, diga amém. Muitas vezes você não vai ver o caminho, mas bota o pé, porque aquele que constrói o caminho é fiel para cumprir a promessa. Deus não mente, não se arrepende. Se Ele disse, vai acontecer, a não ser que você pare. Mas Deus está dizendo para alguém hoje: eu não mandei você parar. Eu não mandei você parar. Não mandei você parar. Porque quando eu chamo, eu capacito, assim diz o Senhor. Porque quando eu capacito, eu uso, assim diz o Senhor. E quando eu uso, eu mudo tudo e te uso para mudar a vida de outros, assim diz o Senhor. Futuro. Número 4, versículo 27. Desce um pouquinho mais, Romanos 8:27. A Bíblia vai dizer: e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabe o que acontece quando você anda na plenitude do Espírito Santo? Você tem orações respondidas. Um versículo antes, Paulo vai dizer: porque vocês, seres humanos, você, nós não sabemos nem orar. É o
o Espírito que nos ensina a orar com gemidos inexprimíveis. Aí Paulo está dizendo, no Espírito você vai orar aquilo que Deus deseja. E todas as vezes que você ora no Espírito, Deus responde às suas orações. É por isso que você tem que sim clamar, desejar o batismo de línguas. Porque quando você ora em línguas, você ora a língua dos céus. Aprenda a viver as orações que são necessárias para aquele dia. Porque é como Jesus ensinou ele. Jesus disse, vocês estão repetindo todo dia por quê? Acaso o Pai Celestial não sabe antes de você falar o que vai sair da sua boca? O que Jesus está querendo dizer? Deixa o Espírito te sondar e Ele vai soltar o que é necessário para aquele dia. E quando o Espírito libera a palavra, o céu responde com respostas. É na plenitude do Espírito Santo que Ele vai te dizer, ei, esse namoro aí não vai dar certo não. Essa vida sua aí, esse lugar que você está indo aí, minha irmã, essa roupa aí já não é para você mais. É Ele, meus irmãos. Não é à toa que é o Espírito que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Plenitude do Espírito Santo é ter orações respondidas. Olha só, lembre-se que orações respondidas, na maioria das vezes, é a resposta que eu não quero. Por quê, pastor? Porque Deus é Pai. E Ele sabe que lá na frente o que eu quero pode me matar. E Ele não vai deixar, diga amém. Então na plenitude do Espírito Santo eu oro pela intercessão dEle e os céus respondem à minha oração, diga amém. Próximo, número 5, Romanos 8, 37 e 39, dá para projetar? No 3, nós vamos ler junto esse versículo. E se você entender isso aqui, você vai atravessar aquela PA correndo e vai voltar. Porque quem entendeu isso aqui, meu irmão, ganhou, bingo. Está preparado? No 3, 1, 2, 3. Trinta e 8. Ei, quando você está na plenitude do Espírito Santo, não tem demônio, não tem principado, não tem nada que te separa do amor de Deus. É só na plenitude do Espírito Santo. Meu irmão, pode vir tempestade, pode vir o que for, nada te separa do amor de Deus. Quando você vive na plenitude do Espírito Santo, o pau pode estar quebrando a folha, mas nós estamos plenos. Eu quero desistir, mas não vou, porque eu sei quem me chamou. Eu quero dar um soco, mas não vou, porque eu sou crente. Nada. Na plenitude do Espírito Santo, não tem poderes, não tem passado, não tem futuro, não tem anjo, não tem demônio, não tem altura, não tem profundidade, não tem nenhum poder na terra que te separa do amor de Deus. Sabe o que te faz se manter firme no Evangelho? A plenitude do Espírito Santo. Eu confesso a vocês que quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu tinha uma dúvida muito sim pertinente na minha vida, porque eu ficava, Jesus, como que vai ser? Será que eu não vou me desviar? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 6. E eu aprendi que na plenitude do Espírito Santo, olha para mim, não tem como desviar. Por quê, pastor? Porque o amor dele me preenche todos os dias. Porque a vontade dele de fato é boa, perfeita e agradável. E aí, meus irmãos, como o meu livro, você vai mergulhar no oceano do Espírito Santo todos os dias. E para a gente terminar, eu vou voltar lá no começo, porque eu quero terminar com o começo. No versículo 2, Romanos 8:2, preste bem atenção. Porque por meio de Cristo Jesus e a lei do Espírito, a lei de quem? Você é liberto da lei do pecado e da lei da morte.
Você pode aplaudir a Jesus por isso? Deixa eu te dizer algo. Sabe como que você vence o pecado que talvez está afligindo a sua vida? Na plenitude do Espírito Santo. Não tem outra forma. Davi diz que enquanto ele escondia os seus pecados, seus ossos se definhavam. Mas João capítulo 1, versículo 19, 1 João 1, 19 ou 9, vai dizer: se eu confessar os meus pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para me perdoar e me purificar de todas as injustiças. Sabe o que está faltando para a gente abandonar esse pecado de uma vez por todas? A plenitude do Espírito Santo está aqui, ó. E a lei do Espírito vai nos libertar da lei do pecado e da morte. É por isso que a Bíblia diz que em Cristo, ainda que morra, nós viveremos. Essa carne aqui que nós temos, ó, isso aqui vai virar pó, gente. Esquece. Esquece. Mesmo se Jesus voltar e você estiver vivo, a Bíblia diz que nós teremos corpos glorificados. Então esse corpo aqui, ele tem uma data de validade. Agora, se você andar nesse corpo, na plenitude do Espírito Santo, você não vai conhecer a morte, porque tem uma eternidade para você. Sabe o que a Bíblia diz? Que no dia do Senhor, preste bem atenção, a cidade santa, a Nova Jerusalém, descerá do céu como uma noiva adornada, 12 portões representando as 12 tribos de Israel. E o Cordeiro, que está ao centro do trono, nos guiará pelas fontes das águas da vida. E não haverá mais choro, e não haverá mais dor, porque o próprio Deus vai enxugar todas as nossas lágrimas. Não haverá mais noite ali, porque a glória de Deus vai iluminar todo lugar. Sabe como é que você chega lá? Na plenitude do Espírito Santo, se dedicando a não viver um culto com Ele, mas viver uma vida com Ele. Se dedicando a não viver uma célula com Ele, mas viver uma vida com Ele. Porque eu sei que Ele está preparado para te encher. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 vai dizer: eis que estou à porta e aquele que abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. O Espírito Santo está pronto para te viver, para te mostrar como viver na plenitude dele. O que falta, pastor? Você deixar, você abrir a porta. Pastor, só isso foi assim que eu fiz há 13 anos atrás. Eu deixei ele entrar no auge da minha juventude, 23 anos, último ano da faculdade, meu veículo na mão, morando na capital que eu nasci, morando sozinho, no auge da minha vida. Eu ouvi uma palavra como essa e eu falei: Deus, eu preciso dessa plenitude. E eu deixei ele entrar. Hoje eu tenho uma esposa linda, hoje eu tenho 2 filhos lindos, e hoje eu posso pastorear uma casa. Hoje eu posso ser pastor de pastores. Uau! Para quem não queria nem ser pastor, virei pastor de pastores. Por quê? Porque eu deixei ele entrar. A minha pergunta para todos vocês hoje: quão disposto você está para deixar ele entrar? E aí sim, não viveremos momentos ou manifestações, viveremos a plenitude do Espírito Santo. E momentos e manifestações serão só o como da vida. Você pode dizer amém? Feche seus olhos e curve sua cabeça aí no seu lugar.